Título: Mudança de mentalidade. Da escassez à abundância. Quantas vezes você olhou para o lado, viu alguém prosperando, avançando, vencendo e pensou: por que comigo é sempre mais difícil? Talvez a resposta esteja em algo que quase ninguém ensina: a sua mentalidade. Sim, aquilo que você acredita, pensa e repete todos os dias molda completamente o que você vive. E o mais surpreendente: isso está na Bíblia. Provérbios 23, 7 diz: assim como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Se você vive pensando em escassez, medo, insegurança, falta e limitação, a sua vida vai refletir exatamente isso. Mas quando você começa a renovar sua mente e adotar uma mentalidade de abundância, portas se abrem, possibilidades surgem e até os seus relacionamentos mudam. E hoje, neste vídeo, você vai viver um divisor de águas, porque eu vou te mostrar como sair da mentalidade de escassez, que aprisiona, limita e sabota, para entrar na mentalidade da abundância, que liberta, expande e transforma. Esse é um dos maiores segredos de transformação da sua vida emocional, espiritual e financeira. Você está pronto para virar essa chave? Então respira fundo, se concentra, porque essa mensagem vai direto para sua alma. Desde cedo, fomos ensinados a pensar pequeno. Frases como: dinheiro não nasce em árvore. Quem muito quer, nada tem. Não dá para ter tudo na vida. Melhor pouco com Deus do que muito no mundo. Embora algumas dessas frases pareçam ter sabedoria, muitas delas são enraizadas em medo e escassez. Elas nos ensinaram a nos contentar com o mínimo, a não sonhar alto, a não acreditar que poderíamos viver uma vida plena, próspera e abundante, como Deus realmente deseja. Jesus disse em João 10:10: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E mesmo assim, muitos vivem no oposto. Escassez emocional, financeira, espiritual. Vivem contando moedas, medindo palavras, controlando sonhos, mas isso pode e vai mudar. Porque o que define sua realidade não é o que você tem no bolso, mas o que você carrega na mente e no coração. A escassez não é sobre a falta de dinheiro, é sobre a presença do medo. Medo de não ter o suficiente, medo de perder, medo de tentar e fracassar, medo de confiar e se decepcionar. E onde há medo, não há fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, essa mudança de mentalidade não é só uma questão emocional, é uma jornada espiritual. Você vai entender que não está sozinho, que não precisa repetir o padrão da sua família, que não precisa aceitar viver limitado. A escassez é uma prisão mental. A abundância é uma libertação espiritual. Você pode estar se perguntando: mas como eu mudo isso? Como eu deixo de pensar em escassez se é o que eu vivi até hoje? E a resposta é: renovando sua mente pela verdade. Romanos 12:2 nos ensina: transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente precisa ser lavada da mentira da escassez e ser alimentada com a verdade da abundância. Que a abundância não é só dinheiro, é paz, é liberdade, é saúde, é alegria, é propósito. Deus é um Pai generoso. Ele não deseja que seus filhos vivam com medo, angústia e limitação. Mas para viver o que Ele preparou, você precisa mudar a lente com que enxerga o mundo. Deus já liberou a promessa, mas é você quem precisa alinhar sua mentalidade para recebê-la. E para isso, eu quero te propor um exercício mental simples e poderoso. Apenas 2 palavras, mas com um impacto profundo. Repita agora em voz alta com fé e intenção: eu posso. Mais uma vez, eu posso. Essas 2 palavras quebram correntes internas que você vem carregando há anos. Você pode romper com a escassez. Você pode prosperar. Você pode viver com abundância. Você pode reescrever sua história. Agora que você já deu esse primeiro passo, o vídeo vai entrar mais fundo no que te impede de sair da escassez e como ativar essa nova consciência de prosperidade. Prepare seu coração, porque no próximo bloco você vai entender os 3 maiores sabotadores da mentalidade de abundância,
como identificar se você está preso na escassez sem perceber, e os primeiros passos práticos para mudar isso definitivamente. Mas antes de seguir, me responde aqui nos comentários. Você acredita que nasceu para viver em abundância? Quero ler sua resposta. Agora que você já começou a perceber o quanto a escassez tem limitado sua vida, vamos aprofundar no que realmente te impede de romper e acessar tudo aquilo que Deus já preparou para você. Porque a escassez não é só a ausência de dinheiro. Ela é, na verdade, a presença de um sistema mental programado pelo medo, pela dúvida e pelo condicionamento. E para começar com clareza, eu quero te apresentar os 3 maiores sabotadores da mentalidade de abundância. Esses sabotadores são sutis, muitas vezes camuflados no nosso comportamento diário, nas nossas crenças, nas nossas atitudes e até nas nossas orações. Mas são eles que nos mantêm travados, repetindo ciclos de limitação. Primeiro sabotador, o medo disfarçado de prudência. Quantas vezes você teve uma ideia, um sonho, um projeto, mas desistiu porque pensou, é melhor não arriscar. E se eu perder tudo? E se não der certo? O nome disso não é prudência, é medo. O medo paralisa, o medo sabota, o medo mente. E sabe o que mais? O medo é altamente contagioso. Pessoas com mentalidade de escassez tendem a se cercar de outras pessoas iguais, que reforçam as mesmas crenças limitantes que dizem: isso não é para você. Você não nasceu para isso. Fica no seu lugar. Mas a Bíblia nos lembra em 2 Timóteo 1,7: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você não foi criado para viver com medo. Você foi criado para viver com fé. E fé é ação, é movimento, é posicionamento. Segundo sabotador, o complexo de indignidade. Esse é um dos mais cruéis. É quando, lá no fundo, você acredita que não merece viver uma vida próspera, leve e abundante. Você pode até não falar isso em voz alta, mas os seus comportamentos revelam. Quando você se sabota ao receber dinheiro, quando se sente desconfortável com elogios, quando se sente mal por cobrar o valor justo pelo seu trabalho, quando você acha que ser espiritual é sinônimo de viver com pouco. Esse é o complexo de indignidade. E ele nasceu, na maioria das vezes, na infância. Frases como: você é muito exigente, você quer demais, você devia se contentar com o que tem. Essas frases, muitas vezes ditas por quem amamos, foram nos ensinando que querer mais era errado, que prosperar era orgulho, que abundância era sinal de vaidade. Mas isso é uma distorção, uma grande mentira. Você não é indigno. Você é filho. E filho tem herança. Salmo 23:1 declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se nada te faltará, por que você tem aceitado a escassez como normal? Terceiro, sabotador, o hábito da repetição limitante. Aqui está um ponto-chave. Sua mente é treinável. E se por anos você foi treinado a pensar pequeno, a esperar o pior, a aceitar migalhas, então é isso que você vai continuar manifestando. Mas a boa notícia é: a mente pode ser reprogramada. E aqui entra uma referência muito poderosa. Napoleon Hill, autor do clássico Pense e Enriqueça. Napoleon Hill dizia: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. O que isso quer dizer? Que se você começar a alimentar sua mente com a verdade da abundância, da possibilidade, da fé e da ação, a sua realidade externa vai começar a mudar. Porque a sua mente passa a enxergar soluções, oportunidades, conexões. A chave da virada está em romper com o padrão repetitivo da limitação e ensinar seu cérebro a operar em um novo nível. Agora que você conhece os 3 sabotadores, é hora de virar essa página. E você vai fazer isso entendendo o que é, de fato, a mentalidade da abundância. Muita gente confunde isso com ganância, mas não tem nada a ver. A abundância é um estado de consciência. É quando você entende que Deus é fonte inesgotável de tudo o que você precisa e que há mais do que o suficiente para todos. A mentalidade de abundância faz você compartilhar sem medo de faltar,
agradecer antes mesmo de receber, plantar mesmo sem garantia de colheita, celebrar a vitória do outro, confiar que tudo coopera para o seu bem, mesmo quando parece contrário. Napoleon Hill também ensina que os pensamentos são coisas e que a fé é o estado de espírito que pode ser induzido pela afirmação repetida. Isso está completamente alinhado com o que diz a palavra. Crie, portanto falei. 2 Coríntios 4:13. A fé começa na mente, mas se manifesta na vida. E é por isso que renovar sua mentalidade é o primeiro passo para a abundância. Você precisa parar de dizer, não posso, não tenho, não dá para mim, e começar a declarar, eu posso, eu tenho, eu recebo, eu mereço, eu sou próspero. Agora vamos a algo muito prático. Como identificar se você está preso numa mentalidade de escassez sem perceber? Aqui vão alguns sinais claros. Você sente culpa ao gastar com você mesmo. Você sempre acha que o pior vai acontecer. Você se compara com os outros constantemente. Você tem dificuldade em celebrar a vitória alheia. Você vê alguém prosperando e pensa que está roubando ou fazendo coisa errada. Você vive no modo sobrevivência, sempre esperando uma crise. Se você se identificou com 2 ou mais desses pontos, isso é um sinal de alerta. Mas não é motivo de condenação, é motivo de consciência, porque agora você pode mudar. E para mudar, aqui vão os primeiros passos práticos para quebrar a escassez e ativar a abundância na sua vida. 1. Cuide do que entra na sua mente. O que você assiste, ouve, lê, conversa, tudo isso alimenta sua mente. Você precisa começar a se alimentar de conteúdos que elevem, edifiquem, expandam. Lembre-se, pensamentos criam sentimentos. Sentimentos criam ações. Ações criam resultados. 2. Pratique a gratidão todos os dias, mesmo que pareça pouco. A gratidão é o ímã da abundância. A Bíblia diz, em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5:18. Quando você agradece pelo que tem, você se torna apto para receber mais. 3. Declare a verdade da palavra sobre sua vida. Crie o hábito de afirmar versículos que confirmam sua herança de abundância. Exemplo, eu sou cabeça e não cauda. Tudo o que eu fizer prosperará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. 4. Se cerque de pessoas que pensam grande. Andar com gente que tem mentalidade de escassez só reforça o medo. Procure pessoas que te inspirem, te desafiem, te façam crescer. 5. Faça algo novo. A ação quebra o ciclo do medo. Faça algo que você vem adiando. Um curso, uma ligação, uma decisão. Deus quer te ver crescendo, prosperando, sendo exemplo. E prosperidade, no reino, é sempre para abençoar outros também. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para influenciar, liderar, transformar. Agora me diz aqui nos comentários, qual desses sabotadores você mais se identificou? Medo, indignidade, repetição limitante? Comenta com sinceridade. Isso é um ato de libertação. No próximo bloco, você vai descobrir como transformar essa nova mentalidade em estilo de vida. Vou te mostrar como manter esse novo padrão mesmo diante das dificuldades e como a fé ativa é a base da prosperidade duradoura. Você já entendeu que a escassez não é uma condição externa, mas uma prisão interna. Já percebeu os sabotadores que te mantinham travado. Já aprendeu os primeiros passos para sair desse lugar. Mas talvez você esteja se perguntando agora, como manter essa nova mentalidade mesmo quando a vida parece difícil? Mesmo quando as contas apertam, quando os sonhos demoram, quando o medo insiste em bater? E a resposta está em 2 palavras poderosas: fé ativa. A fé ativa é a ponte entre aquilo que você acredita e aquilo que você vive. É a fé que se move, que age, que insiste. É a fé que não depende de emoção nem de circunstância. É aquela fé que resiste ao caos e segue declarando: vai acontecer, porque Deus é fiel. Em Hebreus 11:1, a Bíblia nos ensina: ora,
A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que você não precisa ver para crer, mas precisa crer para começar a ver. Aqui entra uma lição essencial da mentalidade de abundância. O que você foca se expande. Se você foca no medo, o medo cresce. Se você foca na dívida, a dívida domina sua mente. Mas se você foca na promessa, na fé, na presença de Deus, a abundância começa a florescer. Você pode dizer, mas eu já tentei antes e não deu certo. Sabe o que Napoleon Hill fala sobre isso? Ele diz que o fracasso temporário é o teste que separa os que realmente acreditam dos que apenas desejam. E a Bíblia confirma isso em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. A colheita não falha. O que falha é a persistência de quem planta. A abundância é fiel para quem permanece. Então, como transformar essa nova mentalidade em um estilo de vida? Aqui vão os pilares que sustentam essa transformação. 1. Alinhe sua rotina com o que você acredita. Não adianta acreditar em prosperidade e ter hábitos de escassez. A sua agenda precisa refletir os seus valores. Se você diz que quer crescer, mas não investe tempo aprendendo, você ainda está preso na escassez. Se você diz que quer prosperar, mas evita qualquer risco ou desconforto, você está paralisado pelo medo. Pessoas com mentalidade de abundância investem em si mesmas. Leem, ouvem, crescem, arriscam, confiam e, acima de tudo, honram o tempo. 2. Fortaleça sua identidade espiritual. Você não é qualquer um. Você é filho de um Deus que é dono do ouro e da prata. Você não está à mercê da economia, do governo, da opinião alheia. Você vive debaixo de um reino que é inabalável. Quando você entende quem você é, você para de se diminuir. Você começa a se posicionar. Napoleon Hill disse: você tem controle absoluto apenas sobre uma coisa, seus pensamentos. E a Bíblia já havia dito isso em Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro. Pensem nessas coisas. Você pode não controlar o que acontece ao seu redor, mas pode controlar o que acontece dentro de você. 3. Plante com generosidade, mesmo quando parecer pouco. Isso pode parecer contraditório. Como plantar se eu estou com pouco? Mas é aí que está o segredo. Quem planta na escassez, prova que confia na abundância. Quem espera ter muito para só então ser generoso, está preso na mentalidade errada. Provérbios 11:25 diz: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. O reino de Deus opera na lógica oposta do mundo. Quem dá, recebe. Quem perdoa, é livre. Quem serve, é exaltado. Seja generoso com palavras, com tempo, com recursos, porque a abundância sempre responde à confiança. 4. Esteja preparado para lidar com críticas. Sim, quando você começar a viver com mais fé, mais coragem, mais prosperidade, vai ter gente que não vai entender. Vai ter gente que vai te julgar. Vai ter gente que vai dizer que você mudou. E a verdade é, sim, você mudou. E era exatamente isso que precisava acontecer. Jesus foi criticado por curar no sábado. José foi invejado pelos irmãos por sonhar alto. Davi foi desprezado por seu próprio pai. Mas todos eles permaneceram firmes e colheram o que ninguém mais teve coragem de plantar. A abundância exige ousadia. E a ousadia atrai críticas, mas também atrai milagres. 5. Honre suas palavras. A sua boca tem poder criativo. Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A cada vez que você diz, eu sou burro, isso não é para mim, eu nunca vou conseguir, você está dando ordem à sua mente para fracassar. Mas quando você começa a declarar, eu sou inteligente, Deus está comigo, tudo coopera para o meu bem, você está treinando seu cérebro para vencer. A mentalidade de abundância
Começa com declarações diárias, palavras de fé, de vida, de propósito. Você pode fazer isso agora mesmo. Tire 1 minuto do seu dia, todos os dias, para declarar sobre sua vida, de preferência em voz alta. Aqui vai um exemplo que você pode repetir diariamente. Eu sou filho de Deus, nada me faltará. Tudo o que eu faço prospera. Eu sou guiado pela sabedoria divina. Eu recebo oportunidades inesperadas. A abundância flui naturalmente para mim. Eu sou resposta onde eu chego. Minha vida inspira e transforma. Imagine começar seus dias com essa energia espiritual. Essa é a diferença entre viver no modo sobrevivência e viver no modo missão. Lembre-se do que disse Napoleon Hill. A fé remove as limitações autoimpostas e abre as portas da realização. E a Bíblia reforça isso em Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Você não precisa de tudo resolvido para começar. Você precisa apenas decidir não voltar mais para trás. Abundância não é um lugar que você visita, é um lugar onde você escolhe morar. E se por acaso você cair, errar ou sentir que regrediu, não se culpe. Apenas levante, respire e diga: eu posso. Mais uma vez, eu posso. Essa é a linguagem da fé ativa. A linguagem que o céu entende. A linguagem que transforma. Para concluir esse bloco, eu quero que você reflita agora. O que na sua vida ainda revela uma mentalidade de escassez? Pode ser um comportamento, uma crença, uma frase que você repete, um hábito que te sabota. Escreve aqui nos comentários. Dá nome para isso, porque o que é nomeado pode ser vencido. E no próximo bloco, o último, vamos entrar fundo no verdadeiro significado espiritual da abundância. Você vai entender como ela está conectada com seu propósito, sua missão e com a transformação de outras vidas. E claro, vamos fechar com uma ativação poderosa de prosperidade. Se prepara, porque a virada já começou. Agora que você entendeu o que te sabotava, agora que você reconheceu os inimigos da escassez, agora que você começou a declarar, a crer, a visualizar um novo caminho, é hora de dar o passo mais importante de todos. Entender que viver em abundância não é um luxo, é um chamado espiritual. Sim, prosperar é uma missão. E eu sei, talvez você nunca tenha ouvido isso antes, porque nos ensinaram que espiritualidade é renúncia, que riqueza é ego, que desejar mais é sinal de vaidade. Mas a verdade é, a prosperidade real nasce no espírito e frutifica na vida. Você quer viver com propósito? Quer ser um instrumento de mudança na vida das pessoas? Quer viver com plenitude, alegria e liberdade? Então você precisa entender que viver em escassez não glorifica a Deus. A Bíblia está repleta de passagens sobre crescimento, multiplicação, frutos, herança, terra prometida. E sabe por quê? Porque Deus se revela através da abundância. Olha a natureza. Uma única semente pode dar origem a uma floresta. Uma única gota d'água carrega a força do oceano. Você acha que um Deus assim teria prazer em ver seus filhos com medo de pagar contas, adoecendo de ansiedade, mendigando oportunidades? Claro que não. Foi o próprio Deus quem deu a Salomão sabedoria e riquezas. Foi ele quem prosperou José no Egito. Foi ele quem multiplicou o azeite na casa da viúva. A escassez nunca veio de Deus. Ela é resultado da queda, do pecado, da desconexão. Mas em Cristo, você foi reconectado. E com essa reconexão vem acesso. E com acesso, vem herança. E com herança, vem responsabilidade. E aqui está o ponto central de tudo isso. A abundância não é só para você. É para quem está à sua volta. É para sua família. É para o seu bairro. É para sua comunidade. É para curar traumas de gerações. É para abrir portas que estavam trancadas há décadas. É para mostrar com sua própria vida que Deus ainda levanta, transforma e prospera quem crê. Você está aqui por um propósito. E esse propósito começa com uma decisão: não aceitar mais migalhas. Você nasceu para viver em alinhamento, não em sofrimento. Você nasceu para transbordar, não para sobreviver.
Você nasceu para impactar, não para se esconder. Napoleon Hill dizia que os homens mais ricos e bem-sucedidos da história tinham uma coisa em comum: a clareza de propósito. E qual é o seu propósito? É deixar um legado. É mostrar que, mesmo vindo da dor, você escolheu a fé. É provar que, mesmo em meio ao caos, você plantou esperança. Você não precisa mais de desculpas. Você precisa de direção. E a direção está dentro de você. Ela sempre esteve. Talvez você olhe agora para sua vida e ainda veja dívidas, relacionamentos quebrados, portas fechadas, um passado pesado. Mas eu te digo com toda certeza, isso não é o seu destino. Isso é só o seu ponto de partida. A abundância começa dentro e ela se espalha para fora. Começa num pensamento, se transforma numa declaração, ganha força com uma decisão, cria raízes com a ação e floresce no tempo certo. Lembra do que Jesus disse? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. Não foi vida com mais ou menos, foi com abundância. Você pode até estar em um deserto agora, mas até o deserto floresce quando a água chega. E a água chegou. Ela está fluindo agora através dessa mensagem. Porque essa não é apenas uma reflexão, é uma ativação. Então agora, eu quero te conduzir em um momento espiritual. Feche os olhos, respire fundo, sinta o que está prestes a acontecer. Repita comigo, em voz alta: eu recebo a abundância. Mais uma vez, eu recebo a abundância. Essa declaração não é mágica, é fé, é semente, é compromisso. Você está dizendo para o céu: eu estou pronto, eu me abro, eu confio, eu ajo. Eu declaro guerra à escassez e escolho o caminho da fé, da ação e do alinhamento. E para que essa semente cresça, você precisa cuidar, todos os dias, com oração, com decisão, com ação, com fé. E se um dia vier o medo, porque ele virá, lembre-se do que a palavra diz: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Você não está sozinho nessa jornada. E eu quero que você pense agora: quem você pode impactar quando sua vida começar a prosperar? Quem você vai inspirar? Quem vai aprender com sua história? Quem vai romper ciclos por causa do seu exemplo? Você não está aqui por acaso. Essa mensagem chegou até você porque é tempo de libertação. É tempo de alinhamento. É tempo de transbordo. Você é a chave da virada da sua casa. Você é a resposta de oração de alguém. Você é o início de uma geração que vai viver em fé, em plenitude, em abundância. Então, se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e continue esse movimento. Estamos juntos nessa jornada da virada. Até o próximo vídeo.